Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Deus vai nos confrontar com uma pergunta muito séria. Você tem brincado com o perigo? Juízes, capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo, perdão, e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Eita, pois é. Sansão ignorou a sua missão. Sansão desprezou a promessa, o poder, simplesmente se sentiu forte o suficiente para seguir sem Deus. Ele tinha algumas orientações,
E ele já começa aqui a sua vida, a sua juventude, afrontando Deus. Quando ele se apaixona por uma mulher dos filisteus, os filisteus eram os inimigos que dominavam o povo. Sansão foi levantado para libertar o povo dos filisteus. Mas ao invés de libertar, ele vai lá e se apaixona por uma mulher deles, por uma mulher daquele povo. E quer porque quer essa mulher. Depois desobedece, indo buscar num cadáver mel. Havia uma ordem, ele não poderia tocar em nada morto. Mas ele vai lá no cadáver e ainda pega mel. Quantas vezes a gente volta naquilo que está morto, procurando algo para adoçar a nossa vida? Quantas vezes nós já deveríamos ter nos livrado e nunca mais voltar naquele lugar, ou naquela pessoa, ou naquele relacionamento, mas vamos lá em busca de um mel para adoçar a nossa vida por alguns segundos, indo contra tudo que Deus tem para nós. Capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e dizia: "Vou entrar no quarto da minha mulher." Porém, o pai dela não deixou entrar e lhe disse: "Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela no lugar da outra." Mas Sansão disse: "Dessa vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal." Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas duas às duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada pá. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tantos feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Responderam: "Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele." Ao amigo dele, ele tinha amigos lá no meio dos filisteus. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: "Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar." E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna, na rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vocês estão nos atacando?" Responderam: "Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco." Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você fez isso?" Ele lhes respondeu: "Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles." Os homens de Judá disseram a Sansão: "Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus." Sansão disse: "Jurem para mim que vocês não me matarão." Eles disseram: "Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você." Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens, e disse: "Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: "Por meio do teu servo, deixe esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou
alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Olha, vingança e ódio sempre atraem desgraça. Não tem para onde correr. Enquanto estamos com o coração tomado pela raiva, pela ira, pelo ódio, não tem como a desgraça vai cair sobre nós. Nós precisamos buscar a paz, buscar a relação com Deus e a vontade dele, e não andar num caminho contrário, procurando satisfazer os nossos próprios desejos e pagando por isso. São nossas escolhas. A maioria das vezes, as nossas próprias escolhas nos levam para a destruição. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou, juntamente com os seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me, como você pode ser amarrado? E ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer um tear às 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele tinha contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo.
Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou-o rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrar. Diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa do seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Por quanto tempo vamos brincar com o perigo? Zombar daquilo que pode nos destruir. A gente lê a palavra e percebe que Sansão, de alguma forma, estava se divertindo com aquela situação com Dalila, contando histórias e mentiras. E aquilo fez com que ele baixasse a sua guarda e finalmente entregasse as suas fraquezas para a pessoa errada. Cuidado com quem você compartilha as suas fraquezas. Sim, precisamos expor as nossas fraquezas para pessoas que confiamos, pessoas que vão nos ajudar a superar, a crescer, a vencer. Cuidado com a exposição hoje nas redes sociais, colocando todas as coisas relacionadas à nossa intimidade, nossos maiores medos, nossos fracassos. Não, não, isso é muito perigoso. Existia uma promessa. Até o fim, Sansão só pensou nele mesmo. Até a morte, ele só pensou nele mesmo. Deus cumpriu o seu plano e derrotou muitos filisteus. Mas Sansão só pensava nele mesmo. Aqui no final ele pede: me dá força, Senhor, para me vingar daqueles que furaram os meus olhos. Não foi para cumprir o teu plano. Não foi um pedido de arrependimento diante daquilo que Deus prometeu e que ele ignorou. Não. Foi um pedido egoísta. Mas Deus atendeu, porque Deus tinha um plano. E mesmo no erro, Deus usou Sansão até o fim. Que a gente também não desista desse Deus, não fuja desse plano, porque Ele fará sem nós. E aí, quem perde?